Santo André do coração. Entre os clubes o maior, uma equipe de valor, pra defender o nosso futebol. São 8h09. Por que temos o hino do Santo André? Por quê? Porque estamos aqui com o Thiago Carpini, o técnico do Santo André, que vai participar conosco deste esporte em debate, o Santo André, que é o adversário do Bragantino. Vem aí uma partida de quartas de final do Campeonato Paulista, Bragantino e Santo André, quarta-feira, 19h, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Thiago Carpini, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço aí o espaço, o convite, a participação. Acho que é sempre bom esses momentos a gente falar um pouquinho de futebol, falar dessa campanha do Santo André. E eu que agradeço o espaço. Muito bom. Você está morando aí em Santo André mesmo? Tô em Santo André. Tô entre Santo André e Campinas, né? Mas fico bastante em Santo André, até pela essa correria das semanas de treino. Para ir todo dia para casa não dá, mas tô acabando ficando em Santo André. Bom, é pouco tempo, né, o Carpini, para ajustar um time, que às vezes é claro que você conhece o Bragantino, o time tá jogando toda hora aí, mas para preparar o time especificamente para um jogo como esse, não é? É pouco tempo, né? Você tem aí praticamente 2 dias, né? Exatamente, mas na verdade assim, né, eu acredito muito naquilo que a gente vem construindo de preparação no início da nossa caminhada, né? Foi um clube, a gente pegou um clube praticamente do zero. O Santo André não teve nenhum remanescente do ano passado, mesmo porque foi um clube que disputou uma Série D e é um calendário diferente, né? São perfis de atletas diferentes que jogam uma Série D e jogam um Campeonato Paulista de Série A1. Então a gente teve que fazer uma montagem do zero. Eu lembro que próximo de Natal Novo a gente ainda estava correndo atrás de algumas peças que faltavam para o nosso elenco. Então, assim, essa construção de ideias não é só para o jogo do Bragantino, né? Claro que a gente se prepara agora para esse adversário, tem estudado muito, assistido muitos jogos para a gente poder criar alguma estratégia e tentar surpreender, mas não abrir mão daquilo que a gente tem feito durante toda a nossa caminhada, os nossos conceitos, nossos comportamentos, nossa maneira de jogar. Alexandre Pretzel, aí está Thiago Carpini, o técnico do Santo André, com a gente. Que é um bom treinador dos jovens. Eu gostava muito de ver o time do Guarani jogar o ano passado com você treinando, Carpini. Porque a maneira como o Guarani joga hoje, eu acho que ela tem um pouco... Essa maneira, ela vem um pouco do teu trabalho no ano passado. Eu sei que vocês não conseguiram resultados, você até teve que sair, mas o Guarani jogava muita bola, mas não conseguia ganhar. Então foi realmente um negócio impressionante, né? E aí você teve que sair, depois trabalhou na Inter de Limeira e tal. Eu queria saber se você acha que é possível o Santo André ser a grande, vamos colocar assim, zebra entre os 8 para eliminar o Bragantino. Obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Foi o ano retrasado, né, na verdade, o Guarani, que é 2021, retrasado, já estava na Inter de Limeira. Eu acho assim, até falando um pouco do Guarani, 2019 foi um ano onde tive minha primeira oportunidade como treinador. Eu ainda estava com 35 anos na época, foi aquela Série B onde o Guarani praticamente já estava rebaixado, a gente teve uma campanha de recuperação. A continuidade para 2020 ela foi muito boa durante o Paulistão, perdemos a vaga de classificação, também era o grupo da morte, como o Santo André esse ano na reta final. A gente acabou ainda nos recuperando no troféu do interior, fizemos a final contra o próprio Red Bull, na época do Felipe Conceição, mas uma base mantida, né, desse time, provavelmente muitos ainda estavam naquela oportunidade. Então, assim, foram coisas que vêm acontecendo. Acho que o Guarani ficou muita coisa daquele trabalho, mas muitos bons treinadores, né, de muito mais rodagem, passaram também nesse processo e foram contribuindo aí com essa reconstrução do Guarani. Na Inter de Limeira no passado também foi um desafio grande, muito próximo do Santo André, né, que nós conseguimos classificar aí depois de 35 anos. Então foram trabalhos que vão me amadurecendo, eu vou aprendendo, evoluindo, né? Como você falou, jovem, então estou nesse processo de construção, de aprendizado, de carreira. Eu acho que o favoritismo amanhã, agora respondendo mais diretamente sua pergunta, é todo do Bragantino, né? Um clube de Série A, um clube com investimento altíssimo, jogadores com compras aí num valor bem fora da realidade do Santo André. É um treinador experiente, que conhece o clube, já está lá há muito tempo, né? Sua segunda passagem, se eu não me engano, ele teve uma passagem uns anos atrás, ainda quando era apenas o Red Bull, RB Brasil. Então, assim, tudo credencia a ser o favoritismo do Red Bull. E a gente entende isso, a gente aceita isso, acho que isso é um ponto positivo, a gente reconhecer as nossas limitações,
e em cima disso a gente poder trabalhar nossas ideias e por que não, né? A gente sonhar e trabalhar muito para ser uma zebra. Eu acho que o Santo André passando não é demérito nenhum a gente falar que é uma zebra, porque realmente o favoritismo não é nosso, mas a gente vai trabalhar. Inclusive o Abel Ferreira falou... Desculpa. Perdão, Thiago. Inclusive o Abel Ferreira falou ontem, depois do jogo contra o Bragantino, sobre o investimento do Bragantino. Isso que o Thiago Carpini falou, o Abel Ferreira falou ontem, ó. O Bragantino é um time muito forte hoje, que compra jogadores que muito time grande não consegue comprar. Então é interessante isso que o Carpini falou. Realmente o favoritismo é grande. Vai, Capelani. Vamos lá, Carpini. Um abraço pra você. Prazerzaço falar contigo. E é legal conversar com o Carpini, porque é um cara de ótimas ideias, né? E não é fazendo média, porque de 3 anos pra cá a gente estão na próxima fase, como vão jogar diante do Bragantino nessas quartas de final. Só que a gente vê muitos clubes que fizeram até mesmo campanhas superiores e que não classificaram porque entraram em grupos um tanto quanto mais competitivos. Qual é a sua avaliação? Você como ex-jogador e principalmente agora como treinador, qual seria a sua sensação, por mais que o regulamento favoreça essa forma, que você talvez faça menos pontuação, estando num grupo mais fácil e avançando à próxima fase, você acha que seria mais justo que a Federação Paulista repensasse para a próxima temporada aquele formato que os 8 que fizerem a melhor campanha jogarão a fase de mata-mata, Carpini? Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigado pelas palavras. Quando a gente está nessa situação favorável, a gente acaba defendendo o regulamento. Mas eu acredito que, de uma maneira mais justa, os 8 melhores com uma pontuação melhor seriam mais justos, porque foram os clubes que atingiram uma pontuação melhor. E, teoricamente, eu nem acho que o meu grupo é o mais fácil, né? Porque no sorteio a gente é o grupo da morte. Ninguém contava com uma Ponte Preta e o Novo Horizontino, com o investimento que tem, uma campanha tão abaixo do esperado. E o Santos, que na verdade o ano passado também já escapou, acho que na última rodada contra o São Bento em casa, também brigou até o final mais pelo rebaixamento que a classificação. É uma equipe que você não conta nunca que vai brigar embaixo, porque é o Santos e o Red Bull Bragantino. Então assim, a gente estava num grupo extremamente difícil, mas os resultados aconteceram, favoreceram, então vamos usufruir e desfrutar disso. Eu em 2020, eu estava num grupo também da morte com Corinthians, Red Bull, Botafogo e Guarani. Eu fiz 18 pontos e fiquei fora. A Ponte Preta classificou com 11 ou 13, se eu não me engano. Saiu do rebaixamento para a classificação. Eu digo a Ponte porque era nosso principal rival em Campinas. Então é injusto em algumas situações. Um lado te favorece, em outro ano pode te favorecer, outro ano pode não favorecer. Então em 2020 eu fui prejudicado. E eu acho que esse ano a gente talvez tenha sido beneficiado em termos de pontuação, mas sem dúvida conquistar esses 15 pontos no Campeonato Paulista é extremamente difícil. Ô Carpini, deixa eu te perguntar aqui a gente estava falando bastante aqui sobre o Daverson agora há pouquinho, né? Sobre o Luan também, que são 2 jogadores sempre muito questionados aí, não é? No seu Santo André, o Daverson e o Luan caberiam? Muito. Não só no Santo André, eu acho que talvez em outros projetos também eu gosto. Eu sou suspeito para falar, principalmente do Luan, acho um zagueiro interessante, eu gosto. No Santo André, claro que caberia. Eu tenho... Não, o Luan Meia do Corinthians. Desculpa, o Luan Meia. O Luan Meia, Isso. Não sei. Eu acho que o Daverson sim, o Luan, claro que tem uma capacidade técnica impressionante, mas eu vejo ele como um atleta que, pro perfil de atleta que eu gosto, eu prefiro um atleta mais participativo, mais competitivo. Acho ele um grande jogador. Não digo que ele não caberia no Santo André, né? Pelo nível que nós temos aqui, não é demérito pelo que nós temos, mas nós temos, acho que a menor folha salarial do Campeonato Paulista. O salário do Luan, acho que paga meu campeonato inteiro. É claro que um jogador por essas características tem espaço, mas o que ele performa e apresenta, o que ele entrega às vezes para o treinador e para a equipe, eu acredito que não. Mas eu prefiro o cara mais comprometido e mais competitivo. O Daverson caberia? Sim, Daverson eu gosto. Acho que ajudaria sim. Inclusive entrou no jogo contra o Red Bull e eu achei que entrou muito bem. Mas eu vou ajudar o Capriotti aqui. O Daverson no seu time, claro, quem escala você seria banco do Todinho e o Luan banco do Thiaguinho. Pronto. Já facilita, que os dois jogam muito. O Todinho perdeu aquele gol contra o São Paulo, que é colocar o São Paulo, olha, numa situação... Se sai aquele gol, o Santo André não perdia. Aquilo lá cerrou a chocolatada, aquilo lá foi o Nescau.
Ah, foi o Nescau, é verdade. Eu errei achocolatado. Foi o Nescau que errou aquele gol, verdade. Mas se tivesse o ovo Maltine, não perderia. É verdade. O ovo Maltine não perdia. Ô Carpini, o brinca Capelanes que é pelo tão menos o quinta nosso- série. É. O Capelanes é tão quinta série que eu achei que ele ia te perguntar se você queria o Anderson Leite, porque tem o Gustavo Nescau e o Júnior Todinho. Só ele poderia te perguntar isso, viu, Carpini? Só ele, né? Mas no começo até da competição, teve até essa brincadeira, se eu não me engano, mas não foi com o Anderson, foi com o Michael também, né? Que tem o Anderson Leite e o Michael Leite. E aí eles falaram, pô, agora vai formar o ataque, tá faltando o Michael Leite. E o pessoal fala que ainda bem que o Todinho é o centroavante, não é o goleiro, né? Que tem aquele negócio do Todinho, bateu, tomou. Muito bom. Agora, o Carpini, o interior de São Paulo é cada vez mais forte, né? Dá pra gente dizer que quando se fala que quer terminar, que algumas pessoas querem terminar o estadual, todo mundo lembra, mas tem o Campeonato Paulista, né? Eu acho que isso salva um pouco o calendário dos times do interior. Você concorda? Eu concordo, apesar que, como você falou, o interior cada vez mais forte, a gente pegar as equipes que vão disputar o troféu do interior, acho que tirando o Água Santa, São Bernardo que classificou e o Santo André, todos têm calendário, né? Série B, hoje o Ituano na Série B, Novo Horizontino na Série B, Ponte, Guarani, Mirassol na Série C. Então, assim, o futebol paulista, ele vem principalmente os clubes do interior, né? Se recuperando, se reestruturando. A própria Ferroviária não teve uma campanha em termos de pontuação tão convincente, mas é um clube também, a gente sabe, organizado, que vem também num processo de reconstrução e que segue o caminho aí de Mirassol, Novo Horizontino, apesar do rebaixamento, né? Então, eu acho que ajuda nessa preparação para a entrada de um segundo semestre. Diferente do Santo André, do São Bernardo, do Água Santa, que aí muda muito o perfil do atleta para o segundo semestre que hoje tem o Santo André, que é a Série D. E o que é que vai ser do Santo André depois do Paulista, hein, Carpini? O que é que você vai fazer aí? Qual é o planejamento para o restante da temporada aí, quando terminar o Paulista? Bom, o meu vínculo se encerra ao término do Paulistão, então eu não estou participando do planejamento de continuidade de segundo semestre. A gente fez um compromisso para entregar bem o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais importante do ano do Santo André, que precisa dessa permanência para essa reconstrução do clube. Então eu não tenho como te falar muito daqui para frente, porque se o nosso vínculo se encerrar na quarta-feira, me encerra na quarta-feira. Se for um pouco mais adiante, a gente continua, mas enquanto durar a nossa participação na competição. Lembrando que se o Santo André passar do Bragantino, pega o Palmeiras. Se o Palmeiras passar do Ituano, né? Você sonha com essa semifinal, ô Carpini? Claro, não vou mentir, não. Sonho, a gente trabalha muito para isso. A gente sabe que é uma realidade, do sonho à realidade tem um caminho grande a se percorrer. A gente tem trabalhado muito para isso. A gente sabe do favoritismo de todas as outras equipes, né? Acho que dos 8 que classificaram aí, o Santo André, sem dúvida, no início da competição, se você colocasse 3 ou 4 equipes que brigariam pelo rebaixamento, o Santo André figuraria em todas elas. Santo André, o São Bernardo, que era uma incógnita, né? Voltando agora para a elite, Água Santa, esses clubes, sem dúvida, eram favoritos ao rebaixamento. Então, desses 8, a gente pode ainda ser o patinho feio, mas a gente continua trabalhando com as nossas convicções, competindo muito, e por que não, né? A gente sonhar com coisas maiores. Ó, me cobre, o Santo André, Carpini, vai classificar e a gente vai comemorar juntos no final de semana aí na Avenida Industrial Vivo Ramalhão. Amém, se Deus quiser. Mas é um personagem, né? personagem. Ele me falou ontem, na apresentação do terceiro tempo, quando saíram os confrontos, ele disse assim, eu acho que aqui não passa de 5 aqui, Bragantino e Santo André. Mudei de ideia, porque eu gosto do Carpini. Não, tu tá muito personagem. Não é personagem. Vamos, Ramalhão. Mas, cara, do jeito que tá parelho o campeonato hoje, o futebol brasileiro, ele anda parelho, né? Com exceção de alguns times, assim, Flamengo, Galo e Palmeiras, realmente estão à frente. Os três Fora estão da à frente. curva, né? Não, tecnicamente, né? Ah, mudou de ideia. Não, isso é outra coisa, Capelão. Isso é Não, outra peraí, coisa. depois Mudou a gente de fala. ideia. Deixa só o Pretzel fazer a as máscara honras caiu. pra Assim, despedida ó, do verdade, Carpini. Um time que tá sem divisão nacional, derrotar um time da Série A em um jogo só, Claro. não é possível. É Claro muito que não. difícil, é muito difícil, Não. mas não é possível. Não é não. É bem possível. Bem possível.
Claro que o São Paulo é favorito. Claro que o São Paulo. Não. O São Paulo é favorito. Eu não acho. Joga em casa, tem Eu não tem acho. um elenco mais Claro, qualificado. Não, Claro que vai é. por mim. Vai por... Amanhã me pronto. cobra. Tá Amanhã bom. me cobra. É Tá que você bom. não assiste o São Bernardo, o Santo André, os outros times jogarem e fica falando, o São Paulo. Fica se apegando à camisa. Então o tá. São Bernardo, taticamente falando, é mais organizado que esse São Paulo. Pode me cobrar. Ô Carpini, você acredita que o São Bernardo pode eliminar o São Paulo? Ó, eu sou dessa mesma opinião que o campeonato está muito parelho, e essa disparidade de um clube para o outro, eu acho que é mais da individualidade técnica, da capacidade técnica de alguns jogadores que o clube grande tem, o clube do interior não. Eu acho que é possível sim, o futebol já mostrou isso em outras oportunidades. Nós mesmos, a gente tem 3 derrotas na competição. São Paulo, Palmeiras e Corinthians, 1-0 para cada um deles. O Palmeiras, nós fizemos um jogo no Allianz, um gol de pênalti, dado pelo VAR, e que nós tivemos inúmeras chances também de fazer o gol. Foi um jogo muito acirrado e muito competitivo. Claro que o favoritismo é sempre do grande, mas a possibilidade ela sempre existe. O futebol nos mostra isso constantemente. Grande Thiago Carpini, Não, muito obrigado eu por quero nos me atender. corrigir. Desculpa, não, só quero me corrigir com ele. Não dá o tchau pra ele, eu só quero falar o seguinte, eu sei, ô Carpini, eu falei que vocês iam passar do Bragantino, eu tô errado. Vocês serão campeões paulistas agora, depois dessa entrevista. Sucesso pra você. Obrigado. Santo André que foi campeão da Copa do Brasil dentro do Maracanã. Claro. Com o grande Sandro Gaúcho fazendo o gol do título. Enfim, levou o Sandro Gaúcho, hein? Tá aposentado, né? O irmão dele era o Sabará, que jogou Sabará. os dois jogaram no Inter, né? Sandro Gaúcho. Valeu, Carpini, grande abraço, sucesso aí, bom jogo na quarta-feira, que vocês possam ter muito sucesso lá em Bragança Paulista. Até a próxima, viu? Obrigado, até a próxima. Obrigado pelo espaço.